José foi escolhido por Deus para ser conhecido como um dos proeminentes. E o sonho do sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele para o seu pai, mãe e irmãos, ele, José, não queria humilhar ninguém ali. Na verdade, o que José queria, a intenção dele, ele só queria transmitir uma única mensagem para eles. Que o Deus dos seus antepassados, Abraão e Isaque, Abraão que teve intimidade com Deus e Isaque, filho de Abraão, que também teve intimidade com Deus, o mesmo Deus de Abraão e Isaque estava se comunicando, se relacionando, se revelando a José e tendo uma intimidade com José. A família de José ela tinha que ficar orgulhosa por Deus estar se comunicando com um dos membros da família, revelando o que iria acontecer. Mas a família, em vez de se alegrar, ela seguiu e entrou num caminho diferente. Ela preferiu entrar no caminho do conflito familiar, caminho da inveja, do ódio, da divergência, da discordância, do menosprezo, do desprezo. Elas não entenderam que Deus aqui estava mostrando para José e a todos da sua família que José foi escolhido por Deus para ser conhecido como um dos proeminentes patriarcas bíblicos e que futuramente José seria superior, alguém acima, um governador do Egito. José, por ser uma pessoa íntegra, José era uma pessoa que tinha integridade, então Deus deu a José a capacidade de ter o dom para interpretar sonhos e José teria um papel salvador em sua família. E que durante o período da fome que iria apertar em Canaã e a morte por falta de alimentos, José seria o sustentáculo. O que é isso? José sustentaria a sua família no Egito. Ele seria a coluna, o sustentáculo, o alicerce, que daria a sustentação, sustentaria a sua família, seria o provedor da sua família no Egito, dando a eles alimento. Se você abrir sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 42, ler o capítulo todo, você vai ver que lá fala sobre isso. Esses sonhos que José teve, que pesou nesse conflito familiar, né? Porque já existia um conflito antes dos sonhos, dos feixes de trigo e do sol e a lua e 11 estrelas. Aí quando ele tem esses sonhos do sol, dos feixes de trigo, vamos nessa ordem, do sol, a lua e as estrelas, aí pesou mais ainda. Aí o clima, né? O clima mudou. Então, os sonhos que José teve da parte de Deus, né, significavam autoridade, domínio, reinado, governo e poder sobre todo o Egito e sobre toda a sua família no futuro. Mas infelizmente a sua família não compreendeu dessa forma. O cumprimento da interpretação foi confirmada quando anos depois ou mais tarde os irmãos de José vieram ao Egito comprar trigo durante o período da fome, curvando-se diante dele, que se tornara governador do Egito. Gênesis capítulo 42, versículo 6, você vai ver que vai falar sobre esse fato que eu estou dizendo aqui, dos irmãos de José se curvando e reconhecendo que ele era governador do Egito. E deixa eu falar um negócio aqui. Quando os irmãos de José, eles se prostram, se curvam diante dele lá no Egito, em Gênesis capítulo 42, versículo 6, que está registrado esse fato, os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. Aí dali você vai ver um desenrolar do que acontece até José dizer para os irmãos que ele era aquele irmão que ele tinha traído, vendido, jogado dentro do poço e depois vendido para uma caravana de mercadores, e ele foi levado para o Egito como escravo. Mas isso aí é um outro desenrolar, numa outra mensagem a gente conversa sobre esse fato. Vamos ficar aqui nessa situação em que a visão, o sonho e a revelação que Deus deu se cumpre aqui em Gênesis capítulo 42, versículo 6, ao ponto dos irmãos de José
se curvarem, se prostrarem diante dele, reconhecendo ele como governador do Egito. Os sonhos do feixe de trigo, o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando diante de José, aqui em Gênesis capítulo 42, versículo 6, só confirmou que a mensagem vinha de Deus. Jacó e sua família não acreditaram, não repara, tá, gente? Eu estou num ambiente aberto e você vai notar que há um barulho, entendeu? Há um barulho, é um ambiente aberto. Eu estou aqui falando com vocês num lugar aberto, que é tipo um estacionamento, um campo de futebol, então é perto de vias onde passam carros, então você vai notar que há um barulho de carro passando. Agora passou um carro que está divulgando a propaganda de um mercado, então é assim mesmo. Eu não tinha um outro lugar para você gravar essa mensagem, não. Eu vou explicar. Aqui nesse lugar, eu costumo vir aqui porque é um lugar que eu tiro para poder estar orando, lendo. Sabe aquele lugar que você tem como refúgio para os dias difíceis, dias bons, dias maus? É esse lugar aqui, chamado Marcovan, Maria da Graça. Então, voltando aqui, Jacó e sua família não acreditaram em José, não entenderam que quando Deus dá os sonhos a José, que José começa a falar, né, dos sonhos para a sua família, os sonhos dos feixes de trigo se curvando diante do feixe de trigo dele, do sonho do sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. A família de José, Jacó e sua família, não acreditaram em José, não entenderam que Deus tinha uma intimidade com José, que Deus tinha um mistério com José, um plano para a vida de José. E é por isso que Deus está permitindo que você ouça essa mensagem aqui, o compartilhamento dessa mensagem aqui, para te ensinar algo muito importante para a minha vida e sua vida. Quando Deus te der um sonho, uma visão ou revelação sobre algo que futuramente vai acontecer na tua vida ou na vida de um membro da sua família ou de alguém próximo a você, entenda, duas coisas irão acontecer. A primeira coisa que vai acontecer, aconteceu com José e vai acontecer com você. Muitas pessoas não acreditarão em você. Pessoas no meio da sua família, pessoas no seu local de trabalho, pessoas lá na sua vizinhança, pessoas no seu bairro, não irão acreditar em você e no que Deus vai fazer na tua vida. E quando isso acontecer, você precisa estar preparado. Esteja preparado. Porque assim como na vida de José, quando ele começou a sonhar, já havia um ódio, já havia um conflito familiar, entendeu? Motivado por inveja, por ódio, rancor, ciúme. Porque o pai de José, Jacó, amava José porque José era filho da sua velhice com Raquel, sua mãe. Então já havia um ódio ali despertado por causa disso, motivado por causa disso. Aí esse ódio só aumenta porque, além do amor que Jacó tinha por José, por ser filho da sua velhice, ele dá uma túnica para José. Os irmãos já estavam odiando. Aí quando José começa a ter sonhos, revelações e visões e palavra da parte de Deus sendo colocado na sua mente, no seu coração, dizendo que José seria uma pessoa que teria um futuro promissor, que iria se destacar, o ódio dos irmãos só aumentou. A inveja só aumentou, o rancor só aumentou, a perseguição só aumentou. Então, assim como aconteceu com José, é necessário que você esteja preparado. Pois quando Deus começar a te dar sonhos, visões e revelações, quando isso acontecer, esteja preparado, pois o ódio e a inveja de pessoas que não acreditam em você
A inveja delas, dessas pessoas, só irão aumentar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que é para você ficar tranquilo, manter a sua tranquilidade. Porque quando o ódio, a inveja, a perseguição promovido pelas pessoas à sua volta aumentarem, você nesse momento não vai entender nada. E ainda vai começar a questionar a Deus, indagar a Deus, falando assim: por que isso está acontecendo comigo? Não repara não, é um cargueiro passando aqui do lado. Mas volta a tua atenção aqui para mim. Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? É nessa hora que, quando você começar a indagar a Deus, fazendo a Ele essas duas perguntas: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? O Espírito Santo vai vir com a presença dele e vai fazer você entender que o processo que você está passando e vivendo nunca será maior do que o propósito, o plano e o projeto que Deus tem para fazer, concluir e cumprir na tua vida. Eu não sei se você está em pé, se você está sentado, se você está dirigindo, se você está tomando banho, cozinhando, lavando roupa, mas eu vou repetir isso aqui e que você possa assentar isso no seu coração, guardar isso na tábua do seu coração. Quando a perseguição em sua vida aumentar, quando você achar que o inimigo de sua alma, de nossas almas, ele está usando pessoas para te destruir, para destruir tua vida, através do ódio, da inveja, da perseguição que está sendo promovido pelas pessoas à sua volta, quando isso tudo aumentar, crescer, essas perseguições, esse ódio, essa inveja aumentarem, entenda, através do Espírito Santo, que o processo que você está passando e vivendo nunca será maior do que o propósito, o plano, o projeto que Deus tem para fazer e concluir, cumprir na tua vida. Que você não venha olhar para a perseguição, que você não venha olhar para o problema, que você não venha olhar para o contratempo, para as dificuldades, para o ódio, a inveja, a perseguição, o rancor, as situações de mentira que estão sendo, situações que estão sendo promovidas por pessoas que estão querendo ver a tua destruição. Acho que você possa ouvir Deus falando no seu coração que Ele tem um propósito maior, um plano, um projeto para fazer, concluir e cumprir na tua vida. A segunda coisa que vai acontecer quando Deus te der um sonho, uma visão e uma revelação, assim como deu a José, a segunda coisa que vai acontecer é essa aqui. Você precisa entender que Deus vai te dar sonhos, visões e revelações porque Deus tem um relacionamento com você. Deus tem uma intimidade com você e Deus tem um plano para colocar em ação através da tua vida. Então esses sonhos, visões e revelações nada mais é do que Deus falando que através desses sonhos, visões e revelações, desses mistérios de Deus, Deus tem um plano para colocar em ação através da tua vida. Então, através da tua vida, esses sonhos, visões e revelações serão colocados em prática o plano que Deus quer fazer, não só na sua vida, mas também alcançar pessoas que estão perto de você. Agora ouça-me com atenção, e aqui eu vou caminhando para o final. Não é para todo mundo que você deve compartilhar os mistérios, os sonhos e visões e revelações que Deus te dá ou vai te dar. Você só pode compartilhar com pessoas que o Espírito do Senhor testificar ou confirmar em seu coração. Aí sim, você está autorizado a falar. Fora isso, fica com a sua boca fechada para não perder a sua vitória, porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida ou que Deus te mostrou através de sonhos, visões e revelações. A maioria das pessoas, volto a dizer, não gostam de você e a maioria das pessoas estão torcendo pelo seu fracasso e destruição.
querendo achar uma falha tua para poder destruir a tua imagem, a tua reputação. É por isso, e agora você vai entender o porquê que eu estou aqui falando com você. É por isso que você hoje está sendo moído, triturado, amassado, massacrado, humilhado e perseguido. É por causa do peso dos sonhos, visões e revelações que Deus tem te dado e vai te dar. Pois essas revelações, como eu disse, irão mudar a tua vida e a vida de muita gente à sua volta. Essas visões, revelações e sonhos que Deus está te dando, Deus vai colocar em ação, através da tua vida, um plano de salvação, libertação, transformação, mudança de vida, não só a sua, mas a vida de outras pessoas, porque isso precisa ser bem entendido. Quando Deus nos dá um sonho, visão ou revelação, ou sonhos, visões e revelações, esses sonhos não só mudam a nossa vida, como mudam a vida de outras pessoas. Antes de mudar a vida de outras pessoas, Deus vai começar mudando a sua vida. Mudando a sua vida, a vida de outras pessoas serão mudadas e modificadas. Amém? Então você precisa entender isso. Que quando isso acontece, o plano de Deus está sendo colocado em prática, a sua vida é mudada, modificada, e a vida de outras pessoas também a vida de outras pessoas, elas são alcançadas, mudadas, e a vida dessas pessoas são modificadas pela graça de Deus. Sabe por que muita gente não vê o cumprimento dos sonhos, visões e revelações da parte de Deus em suas vidas? É porque não sabem ficar de boca fechada. Abrem a boca antes do tempo, ou fora do tempo determinado e estabelecido por Deus para suas vidas. E por último, quando Deus te der sonhos, visões e revelações da parte dele, você precisa fazer algo, uma coisa. Qual? Para de ficar abrindo a porta da tua casa e colocando qualquer pessoa dentro dela. Cuidado com quem você está colocando dentro da tua casa e fazendo se assentar na tua mesa. Quando Deus te der sonhos, visões e revelações, cuidado com quem você está colocando ou vai colocar dentro da tua casa. E você colocando dentro da tua casa, cuidado com quem está bebendo no teu copo e comendo no teu prato, ou vai beber no teu copo e vai comer no teu prato. Abre o teu olho. Cuidado que você pode estar alimentando uma cobra. Os irmãos de José, por mais que fossem irmãos, lembra que eu falei aqui, conflito familiar? Por mais que fossem irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, eram cobras, eram serpentes. E eu vou falar isso aqui, talvez você não vai gostar, mas eu vou falar. Nem sempre, porque é membro da sua família, porque é irmão, é primo, é tia, é tio, é sobrinha, sobrinho, é pai, é mãe, é avô, é avó, é primo de perto, primo distante, primo de perto, primo de longe. Nem sempre é amigo, é parente, é teu parente, mas por dentro é uma cobra, entendeu? É um lobo com pele de cordeiro, é uma ovelha por fora, mas é uma cobra por dentro.
Então você precisa abrir o teu olho. Cuidado que você pode estar alimentando uma cobra. A família de José ali, a maioria dos irmãos era tudo cobra, serpente, da pior espécie. Tudo venenoso, venenosas, cobras venenosas. E o que eu aprendo aqui? Que você precisa abrir o teu olho. Abre o teu olho. Cuidado que você pode estar alimentando uma cobra, uma serpente, e a qualquer momento, mas é meu amigo, é minha amiga, é meu parente, é um parente distante, é minha parente, é meu irmão, é minha irmã. Cuidado, você pode estar alimentando uma cobra, uma serpente, uma cascavel, e a qualquer momento ela vai te atacar, te morder, te envenenar e te matar. O que eu faço, Enos? Para de alimentar hoje pessoas que por dentro são cobras. Você não é Instituto Butantan que alimenta cobras e serpentes para depois usar e fazer pesquisa tirando veneno para fazer antídoto. Sai fora disso hoje. E aqui eu encerro. Quando Deus te revelar segredos, sonhos, visões, revelações, mistérios da parte dele, não abra a porta da tua casa para colocar gente que não está na mesma ligação que você, que não está na mesma fé que você, que não está na mesma comunhão que você. Não abra a porta da tua casa para colocar sentada à sua mesa gente que vai beber no teu copo, que vai comer no teu prato, que está disfarçado, que por fora parece uma ovelha, parece uma pessoa humilde, quebrantada e mansa, mas por dentro é uma serpente, é um dragão, é uma fera querendo te matar. Antes de você abrir a porta para sair contando o que Deus está fazendo ou vai fazer na tua vida para estranhos, faz o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Santo Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 6. Então essa era a mensagem que Deus me deu, que eu queria compartilhar com todos vocês. Não sei que hora que você está me ouvindo, se de manhã, se à tarde, se à noite, se de madrugada, se é de madrugada. Mas de uma coisa eu sei e tenho certeza, que assim como eu fui edificado, estou sendo edificado. Preguei essa mensagem dia 19, terça-feira agora, do mês de maio deste ano de 2026, ali na DCO, Assembleia de Deus, em Vista Alegre. Eu fui muito edificado quando eu estava estudando essa mensagem abriu muitos meus olhos a respeito de muita coisa e continua abrindo. Hoje eu estou vindo aqui fazendo uma gravação especial para compartilhar com pessoas no meu canal e na internet. E assim como Deus falou ao meu coração muito e está falando, eu creio que vai falar para você. Talvez você esteja aí passando por uma situação difícil, muito difícil. Talvez a situação que você está passando não é de conflito familiar. Não é de conflito familiar. Talvez a situação que você está passando é uma situação financeira, na vida financeira, uma crise existencial, uma crise familiar, uma crise na sua saúde. A sua saúde deve estar indo de mal a pior. Talvez eu estou falando para uma pessoa que está depressiva, está pensando em se suicidar, tirar a própria vida. Talvez eu estou falando para uma pessoa que ela já está condenada pelos médicos. Mas eu creio que Deus, Ele me trouxe aqui nessa tarde desse dia, hoje dia 22 de maio do ano de 2026, 1h17 da tarde desse sábado, para poder transmitir a você uma palavra que vai mudar a sua história de vida. Meu amigo, se você colocar em prática o que está sendo falado aqui, pode ter certeza, dentro de 3 meses a tua vida vai mudar.
Essa palavra, ela mudou e está mudando a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de ver, enxergar o mundo e as pessoas. A gente precisa parar com esse negócio de que todo mundo é bonzinho, todo mundo é amigo, todo mundo tem que ser ajudado, todo mundo tem que estar do nosso lado. Você tem que parar com isso. Você tem que entender que o mundo que a gente vive é mau e bom é Deus. E Jesus tentou ajudar muitas pessoas. E mesmo assim ele não agradou a todos. Então não é você que vai agradar. E mesmo você fazendo da forma correta, o que Cristo ensinou, vai ter gente que vai estar do teu lado e vai estar querendo ver o teu fim. Então que você possa... Porque se na família de José, quiseram ver o fim dele, os irmãos dele, tentaram dar um fim nele, na família dele, irmão, tentaram dar um fim nele, imagina no meio da minha família, no meio da tua parentela, no meu local de trabalho, no teu local de trabalho, na tua vizinhança, imagina. Então, que essa palavra possa servir para abrir os teus olhos. Não é que você vai passar a desconfiar de tudo, de todos, não, mas no Espírito Deus vai te mostrar com quem você deve falar. Essa é a moral da história aqui. Com quem você deve compartilhar informações divinas do mundo espiritual que Deus vai te dar, sonhos, através de sonhos, visões e revelações, como também informações do teu dia a dia, da tua vida. Tem coisa que Deus não vai te mostrar, tem coisa que você tem que procurar ter o discernimento para saber com quem você pode falar, com quem você não pode, com quem você pode contar, com quem você não pode contar. Tá bom? Quero fazer uma oração em nome de Jesus, agradecendo por essa palavra. Coloque uma das suas mãos sobre o seu coração e oremos. Pai das luzes, eu te louvo, Tu és o Pai de toda boa dádiva, Tu és o dono de todo dom perfeito, assim como de muitas, inúmeras e outras e tantas vezes o fiz, eu faço agora. E eu quero te pedir, Senhor, eu não sei a quantidade de letras, de palavras que saíram da minha boca. Não sei se foi 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão de palavras. Mas Deus, talvez teu filho não vai guardar tudo que eu falei aqui. Mas eu quero te pedir que cada palavra que eu disse aqui, Deus, que o Senhor possa envolver ela com a presença do teu Espírito Santo e que o fogo do teu divino Espírito Santo possa ir de encontro ao coração dessa pessoa e que ele e ela, em nome de Jesus, possa ser alcançado, ela possa ser alcançada e que esse problema em áreas, setores e campos do seu viver, Senhor, que está acorrentando ele, que está incomodando ela, que está atrapalhando, meu Deus, a vida dele, a vida dela, de seguir adiante, doravante, em frente. Que esse problema em forma de cadeado, cadeias, grilhões, amarrações, pés e mãos atados, áreas, setores e campos da sua vida, que isso possa ser jogado por terra. E que ele possa ser alcançado hoje pelo poder da sua palavra. Que essa palavra, o céu vai te ouvir, possa mudar a vida dele, impactar a vida dele como tem impactado a minha. Muito obrigado, Deus, por tudo até aqui. Só tu sabes como eu estou aqui hoje. Se existe alguém carente de ouvir a tua voz, não menosprezando essas pessoas que estão sendo alcançadas pelo compartilhamento dessa mensagem, desse vídeo que foi gravado hoje. Meu Deus, mas se existe alguém carente, não menosprezando quem está do outro lado me ouvindo, esse alguém sou eu. Deus, muda a vida dele como o Senhor está mudando a minha. Tem pessoas aqui, Deus, como eu orei dia 19, vou orar hoje aqui, vou falar a mesma coisa. Estão no olho do furacão, estão de frente para um tsunami, estão de frente para um maremoto, estão, meu Deus, sem eira nem beira. Meu Deus, tem gente aqui, meu Deus, que saiu do vendaval, está passando pela moenda. Meu Deus, está sendo espremido, está passando por uma pressão, está sendo massacrado, triturado. Tem gente aqui, meu Deus, que saiu do vendaval, caiu no mar tempestuoso e está pedindo ajuda. Tem gente aqui que está nadando há muitos anos e não consegue chegar na praia. E acha que vai morrer, meu Deus, sem chegar na praia.
Meu Deus, acha que vai morrer na beira da praia. Meu Deus, mas ajuda ele, alcança ele, que a tua alta mão de ajuda, conforme está escrito na sua palavra, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, que a sua alta mão de ajuda possa alcançar ele, possa alcançar ela, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Ajuda ele, Senhor, ajuda ela, e que ele possa, Senhor amado, ser alcançado pela a tua poderosa mão, essa mão que não está encolhida, mas essa mão que está estendida, a mão salvadora, a mão que ajuda, a mão que protege, a mão que ampara, que está lá, meu Deus, em Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, o Senhor não é deficiente, nem sua mão ela é deficiente, nem sua audição se encontra com deficiência. O Senhor é o Deus que a sua mão está estendida e a sua mão ela está trabalhando, agindo, interagindo na minha vida e na vida dessa pessoa que está me ouvindo, como também o Senhor tem boa e perfeita audição e está nos ouvindo. O Senhor consegue ouvir, Deus, e ver palavras e situações que eu não consigo ouvir, que foram ditas eu não consegui ouvir, e situações que eu não estou vendo e que estão acontecendo nessa hora, de pessoas que tentam tramar contra mim e a vida dele que está do outro lado me ouvindo. Muito obrigado, Senhor. Essa pessoa que está do outro lado da tela do celular, que está sendo alcançada por essa gravação, joga por terra toda a trama, todo o plano maquiavélico da vida dele e da vida dela, em nome de Jesus. E diga graças a Deus e que Deus te abençoe, e até a próxima, querendo Deus. Um abraço desse que vos fala, Enos Vieira. Fica com Jesus. Amém.